Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Esclarecimento. Você pergunta, meu amigo, pelas razões que nos levam a escrever tanto. Não deveríamos procurar a corte celestial para repouso? Teríamos tamanha saudade da tarefa humana a ponto de reabsorver-lhe voluntariamente as angústias? A meu ver, o sepulcro seria o caminho ideal para o esquecimento absoluto. Até aí, sua indagação se perde no domínio das coisas vulgares. Ocioso inquirir de um homem comum quanto aos motivos que o compelem a trabalhar pela garantia da própria felicidade. Seu inquérito, contudo, vai mais além. Deseja saber por que nos dedicamos ao assunto religioso. Todos os espíritos desencarnados, alega espantadiço, se empenham na difusão dos princípios de fé e caridade. Emparelham-se com os pregadores insistentes do alto dos púlpitos. Não possuiremos suficiente número de ministros e padres no mundo? Equivoca-se em semelhante generalização. Nem todos os desencarnados se consagram ainda a serviço tão nobre. Milhões deles permanecem imantados à crosta do mundo, impedindo o progresso mental das criaturas que lhes são afins. Preferem a discórdia e a malícia, como autênticos demônios soltos, e, quando podem, chegam a destilar venenos cruéis através de escritores invigilantes. Mantêm a ignorância de muita gente a respeito da eternidade, para melhor se acomodarem às reclamações da inferioridade em que se comprazem. No entanto, não é para comentar as perturbações da nossa esfera de ação que lhe escrevo esta carta. Refere-se você à religião, como se a fé representasse bolorento asilo para espíritos inválidos. Certamente envolvido na onda turbilionária que agita o oceano de nossa civilização decadente. Também você penhorou o raciocínio nas ilusões do homem econômico. Crê possível a regeneração do mundo, de fora para dentro, e dar-se-ia, talvez, de bom grado, a qualquer renovador sedento de sangue que prometesse o mundo reformado por decretos que se vão caducando, de 5 em 5 anos. Dentro de tal clima, não pode compreender o serviço religioso. Admite que um pomar se mantenha e produza sem a sementeira? Persistiria a vida humana sem o altar da maternidade? O castelo teórico e o campo da experimentação prática, em que se assentam os princípios filosóficos e científicos da Terra, não se sustentariam sem a fonte oculta e invisível da mística religiosa. Somente o ser privado de razão consegue movimentar-se sem raízes na espiritualidade superior. Os grandes escritores, supostamente materialistas, que você menciona com indisfarçável prazer, não foram senão atletas do pensamento em conflito com as imposições do sacerdócio organizado. Não hostilizavam Deus, objeto sagrado de seus estudos e cogitações. Combatiam os processos infelizes, muita vez usados pelos homens de má fé, para situarem o eterno e supremo Senhor na ordem política. No fundo, identificavam a luz divina
na própria lâmpada de intelectualidade que lhes aclarava a mente. A religião é chama sublime, congênita na criatura. Todas as noções de direito no mundo nasceram à sua claridade, e todas as secretarias de justiça nos mais diversos países do globo devem a ela sua procedência. Quando o primeiro selvagem compreendeu que lhe competia respeitar a taba do irmão, tal entendimento ter-lhe-ia surgido à face da gloriosa visão do céu, recolhendo, através da contemplação do sol e das estrelas, da sombra e da tempestade, a primitiva ideia de Deus. Subtrair o pensamento religioso da experiência humana seria o mesmo que desidratar o corpo da terra. Sem a água divina da espiritualidade, qualquer construção planetária se destina à irremediável secura. Conseguirá você viver exclusivamente no deserto? O homem poderá rir com Voltaire, estudar com Darwin, filosofar com Spinoza, conquistar com Napoleão, teorizar com Einstein, ou mesmo fazer teologia com São Tomás. Entretanto, para viver a existência digna, há que alimentar-se intimamente de princípios santificantes, tanto quanto entretém o corpo à custa de pão, que não dispõe do divino combustível para uso próprio. Recorre inconscientemente às reservas alheias, porquanto não existe idealismo superior que não tenha nascido da atividade espiritual e, sem ele, o conceito de civilização redunda em grossa mentira. Não sorria, pois, usando o sarcasmo, perante aqueles que consagram o tempo ao ministério religioso. Com os cientistas modernos, vocês poderão entrevistar o átomo, fotografar a célula e positivar a curvatura do espaço. Há muita gente na América que já pensa em pedir às autoridades administrativas da política dominante a reserva de terrenos na Lua, considerando o desenvolvimento dos veículos a jato. Poderão cogitar de tudo isto, mas não deslocarão a ideia religiosa em 1 milímetro sequer de rota. A fé representa a claridade de um sol que ilumina o espírito humano por dentro, e sem essa claridade no caminho, o planeta poderia perder, em definitivo, a esperança num futuro melhor. Quanto ao fato de demorar-me, por algum tempo, na atualidade, entre admiráveis amigos que cogitam de servir, depois da morte, ao cristianismo renascente, creia que isto ocorre por gentileza deles e não por merecimento de minha parte. Não sou nenhum Livingstone em Áfricas do outro mundo. Quem define o meu caso, com paciência, é o nosso velho sábio Shakespeare. Disse ele certa vez que, quando Deus nos vê endurecidos no mal, cerra-nos os olhos para a imundície e nos obscurece o juízo, de modo que chegamos a adorar os nossos desvarios e a zombar de nós mesmos, caminhando, cheios de cegueira e de orgulho, para a perdição. Segundo depreende, sou um enfermo à procura de melhoras. Embora desencarnado, não posso saber se você guarda saúde integral. Creio, porém, que, se algum dia atingir a infelicidade a que cheguei, não deixará de fazer conforme estou fazendo.
Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. O anjo concertador. Quando o crente enfermo conseguiu encontrar, após longas súplicas, o anjo concertador, prosternou-se reverente e falou, banhado em lágrimas: Benfeitor celeste, socorre-me por piedade. Trago o estigma do fracasso. Sou profundamente infeliz. Contra mim permanecem associadas todas as forças do mal. Nas menores particularidades do caminho, sou perseguido sem remissão. Meus negócios falham. Meus interesses sofrem prejuízos infindáveis. Minha saúde perece. Vivo coberto de preocupações e sofrimentos. Embalde, busco o auxílio da prece, porque, depois de frequentar templos diversos e tentar devoções diferentes, me vejo tão aflito quanto antes. Restaura-me, ó destino. És o benemérito concertador das vidas frustradas. Atende-me, sinto-me desfalecer. Deteve-se o emissário angélico e auscultou delicadamente o desventurado. Mirou-o, compadecido, e considerou. Realmente, o seu desequilíbrio comove. Fixou nele o olhar muito límpido e iniciou carinhoso interrogatório. Meu amigo, você tem fé? Sim, respondeu o sofredor. Minha confiança em Jesus é ilimitada. E deseja restabelecer sua paz, aplainar seu caminho? Suspiro por semelhantes realizações. O instrutor fez pequena pausa e acrescentou: Você sabe que o homem é uma peça viva, dono de uma consciência própria, senhor de uma razão pessoal e herdeiro de Deus. Sim, reconheço. Pois bem, ajuntou o ministro da Espiritualidade, o serviço restaurador que me compete há que basear-se na aceitação do homem. Não podemos assaltar o coração. Quando a criatura se refugia na cidadela da vaidade e do orgulho. Assim, se você nos aguarda a intercessão, responda lealmente às minhas perguntas. O enfermo, envolvido na luz irradiante do embaixador celestial, reconheceu que seria inútil mentir. Você vive em família e exerce uma profissão regular? Sim. Compreende seus deveres de amor, gentileza e assistência para com os domésticos e suas obrigações de respeito, solicitude e atenção para com os superiores e subalternos, vivendo em comunidade, na luta diária, sabe livrar seu fígado e seu coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta? Exercita regularmente suas noções de fraternidade? Combate a intemperança mental pela contenção dos impulsos inferiores? Procura dar a cada pessoa que o cerca o que lhe pertence? Serve sem reclamações e evita o clima escuro
da maledicência? Põe o espírito de serviço acima de suas preocupações individuais? Preserva, em suma, a própria paz? Oh, tudo isto é demasiadamente difícil. Concordo, observou o anjo. A elevação demanda esforço, mas o meu irmão não aspira à claridade do alto? Ora, aventou o doente um tanto desencantado, como agir dentro de tais normas em ambiente refratário aos nossos ideais? Não tolero exigências, nem aceito cooperação incompleta, e se me vejo rodeado de pessoas sem mérito, segundo o meu modo de ver, como tributar-lhes consideração respeitosa? Não compreendo a justiça inoperante. Além disto, no círculo doméstico, sou infenso aos desaforos de quantos me acompanham na vida. Dou-me com muito mais harmonia com estranhos. Meus parentes fazem questão de hostilidade permanente, e não cedo 1 centímetro em meus pontos de vista. Se preferem a guerra aberta, que fazer senão aceitá-la? O mensageiro esboçou um sorriso discreto e continuou. Se sua posição no lar e no trabalho é tão perigosa, vejamos seu campo social. Busca entrosar-se com os seus semelhantes? Dedica-se a algum serviço de benemerência? Recebe os sofredores com bondade e esquece facilmente o ataque dos maus? Consegue imunizar seu cérebro e seus nervos contra a influência das forças tenebrosas? Vive com moderação para afastar a indesejável visita da inveja, exemplificando a correção para que os tentáculos da calúnia não lhe atinjam a mente? Age em tudo com prudência, justiça e solidariedade fraternal, a fim de que o despeito e a inconformação não lhe ameacem a sementeira do bem? Consagra simpatia aos infortunados, ajuda os que erram e procura descobrir o verdadeiro necessitado, contrariando, por vezes, suas próprias inclinações? Sabe ser um médico de si mesmo, auxiliando os aflitos do caminho, para que as emissões benéficas do agradecimento o amparem e curem? Respeita os outros de modo a ser respeitado pelo maior número de pessoas? O implorante passou do desapontamento à revolta e objetou: afinal, estou muito distante de tal perfeição. Impossível ser anjo entre espíritos satânicos. Se eu me mostrar simpático com os infortunados, talvez me devorem. Em geral, os sofredores são mais preguiçosos que propriamente infelizes. Não sei aturar gente má e acredito que a justiça não existe senão para essa espécie de criaturas. Se me não defender contra os vizinhos, acabarão por esmagar-me. Fitou no interlocutor divino os olhos enfadados e rematou: justamente por viver enfermo e desalentado é que venho rogar-lhe auxílio. Mas explique-se, que pretende então? Não és anjo sublime, o administrador da restauração? Quero o reajustamento da vida,
um milagre do socorro celestial. Oh, sim, suspirou o emissário, você também está esperando uma violência de Deus. E, desvencilhando-se do sofredor, despediu-se, calmo. Devia atender a outros setores de assistência. Massas angustiadas aguardavam-no mais além. Oh, abandonas-me, desamparas-me, gritou o pedinte singular, sob forte irritação. O próprio céu me detestará? O mensageiro angélico, entretanto, esclareceu sereno. Você ainda não foi desconcertado a ponto de merecer conserto. Antes de nossa intervenção em sua estrada, o sofrimento terá grandes quefazeres ao pé de seu roteiro. E, acenando para ele com a destra fraterna, concluiu: noutro século, encontrar-nos-emos outra vez.